Olá, caros professores, olá, caras professoras. Neste vídeo eu trago uma problematização que há muito tempo me incomoda e há muito tempo me deixa inquieta. Como todos vocês sabem, eu sou professora, eu ministro aulas na universidade pública há 16 anos, mas na minha vida de magistério, na minha docência, né, ao longo da minha trajetória profissional, eu já ministrei aulas para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio, e iniciei minha carreira dando aulas para o maternal, trabalhava com o maternal, né? E eu era assistente da professora, acho que eu era assistente número 2. E desde então, né, considerando o meu percurso, considerando a minha trajetória e considerando o meu amor pela docência, o meu amor pelo magistério e o meu amor pela educação, eu venho me perguntando e eu venho me questionando por que é que as pessoas, e muitas pessoas, fazem a seguinte pergunta: você só dá aulas ou trabalha também? Essa pergunta, você só dá aulas ou trabalha também, sempre me deixou incomodada, sempre me deixou inquieta, né? Em algumas situações até bastante preocupada. Por quê? Porque todos sabemos, né, que a docência é uma profissão. A docência é uma das partes, digamos assim, é um dos pilares, né, da profissão maior, que é ser professor. E em nosso ofício, né, o que é que nós fazemos? Nós ensinamos. Ao professor cabe ensinar. E quando eu falo em docência, eu não estou falando apenas na prática de ensinar, que é intencional, que é planejada, que precisa ser estruturada, fundamentada teoricamente, né? Que envolve o conhecimento sobre o educando, o conhecimento do conteúdo, o conhecimento do contexto sócio-histórico, cultural e ideológico no qual aquele educando está inserido, o conhecimento da educação em seu âmbito político, né, em seu âmbito poético também. Então a docência envolve tudo isso. E a profissão de professor, ela envolve a docência, né? E mais a nossa história, mais as nossas histórias, a nossa memória, as nossas memórias, mais a nossa identidade profissional e mais ainda a nossa atuação profissional. Entretanto, todos esses aspectos parecem ser desconhecidos por aquele sujeito ou por aquela pessoa que pergunta: você só dá aulas ou você trabalha também? Como se só dar aulas, né, fosse algo menor, fosse algo secundário, fosse algo periférico. Ao contrário disso, todos sabemos que ministrar uma aula, né, que fazer uma aula, construir uma aula com os alunos, sejam eles da educação infantil, sejam eles do ensino fundamental, sejam eles do ensino superior, da graduação ou da pós-graduação, né? Não importa, é algo que exige de nós paixão, amor, dedicação, cuidado, zelo, conhecimento, conforme eu estava dizendo há alguns segundos atrás, né? Conhecimento do educando, da sua história, das suas memórias, de onde esse educando vem, é uma pergunta que todos os educadores se fazem, né? Qual a história de vida dele, quem são seus familiares, onde ele estudou, conhecer os conteúdos, né? E mais do que conhecer os conteúdos, dominar os conteúdos. E mais do que conhecer e dominar, saber compartilhá-los, né? Saber ensiná-los, saber transformá-los em uma didática de ensino que permita ao estudante, que permita ao educando, que permita ao aluno, né, entender aquele conteúdo, entender aquele texto, entender aquele conceito, entender aquela definição. Portanto, ministrar aulas não é nada simples,
não é nada fácil e não é para qualquer um. Então eu peço, eu sugiro, melhor dizendo, a todos aqueles que estiverem escutando este vídeo, a todos aqueles que chegaram até aqui, né, já estamos em 5 minutos e alguns segundos, né, que se ouvirem, se escutarem, se receberem, né, essa pergunta, se lhes forem feita essa pergunta, você dá aulas ou você trabalha também, que a refutem, que a desconstrua, né, mostrando que o ensino é algo muito sério e não é para qualquer um. Ainda mais em tempos em que estão vigorando o ensino remoto, que exige que conhecemos as metodologias ativas, que exige que saibamos lidar com toda sorte de tecnologias, que saibamos gravar vídeos, editar vídeos, né? Coletar aí os mais diferentes recursos para que as nossas aulas não se tornem enfadonhas para os alunos por meio remoto, né? Ou por meio virtual. Então, ministrar aulas, né, é algo que exige muito do professor. E o professor é o profissional da educação. Por isso é que se fala em profissionalização docente. O que significa falar em profissionalização docente? Significa falar que aquele que vai ministrar uma aula, aquele que vai fazer uma aula, usando aqui a proposta e a expressão da professora Terezinha Rios, aquele que vai partilhar os seus conhecimentos, precisa de um preparo profissional. E hoje a preparação profissional, ela exige que estudemos para além da graduação, para além do curso de pedagogia, para além do curso de letras, para além do curso, dos cursos de especialização, para além do mestrado, talvez, né, em muitos casos. Não por um acaso, em vários países europeus, como Portugal, por exemplo, é exigido que o professor tenha um mestrado, né? São 2 anos de um curso que é realizado após a graduação, após a licenciatura. Então, professor e a profissionalização docente, pela qual vimos lutando ao longo de muitos anos, exige um profissional preparado e bem preparado. Então, que todos nós estejamos preparados, conhecendo os saberes gerais das nossas disciplinas, os saberes específicos, as didáticas, os estilos, os meios, os recursos, as estratégias, os estratagemas, os modos de avaliação mais produtivos, mais eficazes, né, que possam de fato chegar aos nossos alunos para que nós possamos exercer a nossa profissão com excelência, para que nós possamos ter orgulho da nossa profissão e para que nós possamos refutar aqueles, né, que fazem essa pergunta sem sentido. Para terminar este vídeo, eu vou ler algo aqui, vou ler um fragmento que eu mesma escrevi. Mas para ser fiel à minha escrita, à minha produção escrita, eu vou ler para todos vocês. O fragmento por mim elaborado diz o seguinte: se a ação de ensinar, se a formação de cidadãos capazes de desconfiar do que está posto, se a defesa incondicional da democracia, da participação, da inclusão faz sentido para aquele que optou pelo ofício docente, é urgente que a pergunta que intitula este vídeo receba respostas que possam explicitar aos desavisados que conhecimentos, saberes e competências são alguns dos ingredientes essenciais para exercermos essa bela e desafiadora profissão. Lutemos, então, para desnaturalizar, para desconstruir o só dar aulas, entre aspas, pois o nosso trabalho é político-pedagógico e também poético, permanece na memória e na história daqueles pelos quais
somos responsáveis. E isso não é pouca coisa. Agradeço aos que assistiram a este vídeo e até o próximo. Até mais!